Aí eu estou sem som, aqui, convidando o pessoal. Eslane, minha querida, você pode encerrar o estudo? Faz a pré-sinal. Posso? Isso, obrigado, Eslane. Nada. O seminário é com Zezão, né, Helena? Então vamos iniciar. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Para aqueles que entraram agora, nosso boa noite. Hoje iremos, infelizmente, encerrar o nosso livro Obreiro da Vida Eterna, ficaremos com saudade. E quem vai encerrar o livro, o nosso querido irmão Carlos Odilon, ela é da Casa Espírita Cristã, lá de Além Paraíba. Ele que estará conosco facilitando o estudo. Na harmonização está o Eugênio, na prece inicial está o André Galebet, de lá do Fé e Fraternidade, e a Eslane, da associação, ela encerra com a prece final. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, que possamos abrir a mente, nossas mentes, nossos corações, para absorver tudo que o nosso irmão Carlos Odilon trouxe para dividir conosco. Então, que nós possamos iniciar o nosso estudo. Posso ir então, né, Fernando? Pode. Meus irmãos, boa noite. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Abacelli e irmão José. É o texto Agradece. Agradece os acontecimentos inesperados que te induzem ao indispensável esforço de superação. Agradece a prova que não se originou da tua invigilância. Agradece os dissabores que te compelem a ser mais indulgente para com as fraquezas alheias. Agradece a saudade que te ensina a sublimação dos próprios sentimentos. Agradece a oportunidade de fazer o bem aos semelhantes na tarefa que não raro te canse pela rotina. Agradece o espinho na carne que te limita os sonhos impossíveis e te disciplina os desejos. Agradece a crítica que te alerta no que os amigos não se animariam em dizer. Agradece o terreno acidentado que te impede de correr desenfreadamente pelo mundo. Que assim seja, Pai querido. Graças a Deus. E agradecemos sempre. André, com você, André. Opa, tá bom. Senhor Jesus, agradecidos estamos por estarmos aqui na proposta do estudo da doutrina, do aprimoramento do nosso conhecimento e do aprimoramento de nossa moral através do exercício desses ensinamentos. Desta maneira, solicitamos a toda a espiritualidade que nos guie nessa jornada para que possamos sair daqui melhor do que entramos e termos as condições de continuarmos nosso caminho, mesmo e apesar de todos os nossos erros. Que assim seja.
Obrigado, André. Obrigado, Eugênio. Mais uma vez, seja bem-vindo, caso Odilon. A palavra está com você, meu irmão. Obrigado. Para quem chegou agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz, nos dê a sua inspiração e que nós possamos passar aqui momentos agradáveis, né, nessa noite de hoje. Olha, eu vou confessar para vocês que eu fico contando os dias para receber a mensagem do Francisco para me convidar para dividir alguma coisa aqui com vocês. É sempre uma honra imensa, extremamente gostosa, poder estar aqui com vocês trocando ideias, pensando, conversando. E mês que vem, né, no finalzinho do mês, eu vou estar aí presencialmente para a gente, além de trocar isso tudo, trocar um abraço, que é extremamente importante. Nessa noite de hoje, eu tive a honra de trazer aquilo que seria o último capítulo ou a última lição desse livro majestoso. O espírito André Luiz, ele tem uma narrativa que é assim fantástica, porque ele consegue retratar com precisão as próprias vivências que ele está passando no mundo espiritual. E, mais do que isso, ele transcende o campo das informações. Quando ele coloca na pena, né, ou na psicografia do Chico, ele coloca algo mais, porque ele é capaz de colocar ali no texto para a gente as emoções que estão circulando naquelas vivências que ele participa no mundo espiritual. E é por isso que André Luiz ele é fantástico. Falando, né, nessa dupla, que é a dupla de espíritos que mais psicografou através do Chico, que é André e Emmanuel, olha como é rico esse material. O André Luiz ele fala sobre as vivências na atualidade que ele estava lá no mundo espiritual. E o Emmanuel ele consegue contar a história do cristianismo com notações assim e pontuações fantásticas. Por quê? Porque ele está falando daquilo que ele viveu. Então, ele consegue contar as histórias do cristianismo com as emoções. Por isso que essa dupla é uma dupla tão fantástica, por isso que o estudo das obras, tanto de André quanto de Emmanuel, assim, enriquecem as nossas vidas de uma forma incrível. Só para dar uma palhinha rápida, hoje, 18 de abril, olha que data fantástica, porque foi no dia 18 de abril do ano de 1857. Se você não está lembrado, foi um sábado. Por volta de 9 e pouco da manhã, que chegou na livraria do senhor e da senhora Danty, no Palais Royal, né, ali na galeria, chamada Galeria d'Orléans, o primeiro exemplar, a primeira edição do Livro dos Espíritos. Então, hoje é uma data assim, significativa para nós espíritas, porque é o momento que foi oficializado a presença da doutrina espírita no nosso meio material, para nós que estamos encarnados. Então, olha que coisa. Agora, o que eu acho significativo do estudo dessa lição de hoje é porque nós estamos aqui num pensamento de gratidão a André Luiz, num pensamento de gratidão a Emmanuel, num pensamento de gratidão não só ao Livro dos Espíritos, mas todo o trabalho e todos os trabalhadores que estiveram e estão ali envolvidos e tal. E a lição de hoje, né, a lição de número 20, lá de Obreiros da Vida Eterna, é uma lição que tem como eixo principal a gratidão. De uma forma assim, muito simples, André Luiz está contando que eles tinham acabado de fazer a jornada de atendimentos nos planos mais densos do mundo espiritual, nos planos mais próximos aqui da crosta terrestre, e eles estavam reunidos num posto avançado do mundo espiritual para começarem a viagem de volta. E é nesse momento que eles dedicam alguns instantes a essa gratidão.
E o auge desse momento se dá numa prece linda e belamente proferida, onde André Luiz ele nos narra não somente as palavras ditas ali, mas, sobretudo, as emoções envolvidas na gratidão por terem tido a oportunidade de realizar aquele trabalho. Mas eu tenho algumas pontuações para trazer para vocês. Eu vou pedir o seguinte: quando for 8h30, alguém aí me sinaliza, por favor, porque aí eu faço o fechamento das pontuações que eu tenho para trazer, e a partir de 20 para as 9, no máximo 15 para as 9, a gente fica à vontade para comentar, para contar das experiências pessoais, para fazer aportes aí nos comentários. Então, a gente, a partir no máximo 15 para as 9, a gente fica à vontade para poder bater papo. Mas eu vou ler para vocês só uma frasezinha que vai dizer o seguinte: é o segundo parágrafo da leitura. Efetivamente, as saudades, já falamos aqui hoje, né, na nossa conversa antes da abertura sobre saudade. As saudades de nossa vida harmoniosa e bela nos planos mais altos dominavam-nos os corações. Os serviços nas regiões inferiores proporcionava-nos, é bem verdade, experiência e sabedoria. Acentuava-nos o equilíbrio, enriquecia-nos o quadro das aquisições eternas. Entretanto, o reconhecimento de semelhantes valores não impedia que a sede daquela paz que nos guardava à distância, no lar tépido e suave das infinidades mais puras. André contando que ele tinha gostado muito daquela experiência de atendimento, né, dos resgates realizados ali onde eles estavam, mas que ele e outros estavam com saudades de casa, das regiões do mundo espiritual que eles habitavam, que era nosso lar, né? Eles iam regressar para nosso lar instantes depois dessa conversa. E eu acho muito significativa a pontuação, e ele colocou a palavra saudade, ele teve esse cuidado. Pessoal, o que é saudade? E ele mais à frente, ele dizia que esse sentimento de saudade passava-lhe pelo coração. É outro toque assim fantástico. Primeiro, o que é saudade? A gente costuma dizer que na língua portuguesa, principalmente do português Brasil, nós somos praticamente a única língua que temos esse termo, saudade. Em outras línguas, nós dizemos que sentimos falta de alguma coisa, falta de alguém. Mas saudade é só na língua portuguesa. E na maioria das vezes a gente não tem noção do que isso significa. A gente usa o termo saudade de uma forma muito pobre para dizer que é simplesmente a falta de alguém. Mas saudade não é só isso. Observem que as palavras saúde e saudade, elas têm o mesmo radical, elas têm a mesma origem. Na verdade, saudade é um derivado de saúde. Ou seja, quando eu digo estou com saudade de alguém, eu estou dizendo que a presença daquela pessoa me traz um bem-estar tão significativo que me traz saúde. Sabe quando você, não sei vocês, né? Mas eu, pessoalmente, gosto muito da minha casa e gosto de estar em casa. Então, eu saio com a minha família, passeio, viajo, tal. Mas voltar para casa é tão gostoso. A gente já está com saudade de casa, a gente já está com saudade daquilo que nos cerca e que nos faz bem. Eu, pessoalmente, já estou com saudade dos meus gatos e por aí vai. A saudade se refere àquilo que nos traz saúde. Então, você observa que a saudade, quando a psicologia vem dizer que a saudade é a presença do ser ou do objeto ausente, a psicologia está tocando numa questão muito significativa. Por quê? Essa saudade é porque nós deixamos, de alguma forma, de ter contato
com aquilo ou com aquele que nos proporciona um bem-estar tão significativo que melhora a nossa saúde ou melhora a nossa qualidade de vida. Felizmente, nós espíritas, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso, nós espíritas sabemos, temos a convicção da imortalidade da alma, ou seja, o nosso corpo tomba morto e a gente continua vivo e tendo a oportunidade, de acordo com os nossos méritos e as nossas possibilidades, nós temos a oportunidade de estarmos, muitas vezes, presentes junto daqueles a quem nós amamos e que permanecem encarnados. A minha mãe, por exemplo, já tem 10 anos de desencarnada e vira e mexe ela está presente. E quando ela se faz presente, é uma coisa extraordinariamente gostosa, porque a presença dela me faz bem. No entanto, apesar de saber que ela continua sendo a mesma pessoa de sempre, ela só deixou a roupagem física, é óbvio que nós vamos ter saudade, né? Porque não está ali, né, presente todo o tempo como estava antes, quando encarnada. E eu disse que nós espíritas devemos ter muito cuidado com isso, porque às vezes a gente fala, nossa, você é espírita, você está com saudade daquele que desencarnou? Lógico, vai desencarnar alguém, nosso ente querido, a gente vai pensar assim, graças a Deus foi embora. Que isso, gente? A gente não deve pensar assim nem daqueles nossos desafetos, que dirá dos nossos afetos. Sentir saudade pode doer, mas é o registro de que nós construímos boas relações com aquele que está ausente, com aquele que partiu e que nós vamos reencontrar no futuro. Então, todas as vezes que a gente sentir saudades, vamos pensar nisso. Triste seria se o nosso ente querido partisse e nós não sentíssemos a sua falta. Isso denotaria uma não construção de afetos, isso não denotaria coisas boas. Bom, mas você já entendeu então que o espírito André Luiz, como outros, naquele momento, apesar de estarem felizes por terem realizado aquela tarefa, estavam com saudade de casa, porque eles habitavam já naquela época regiões espirituais mais felizes. E isso é outra coisa que a gente deve meditar bastante. Regiões espirituais mais felizes. Lembrando que não é necessário estar desencarnado para a gente poder habitar regiões espirituais mais felizes. Sabe aquele ditado popular que aonde está o nosso coração, aí nós estamos? Pois é, o corpo dorme. Tudo bem que tem algumas pessoas que são tão preguiçosas, mas tão preguiçosas que eu acho que o corpo dorme para um lado, o espírito se desliga parcialmente e dorme para o outro. Mas não é o caso da maioria de nós, né? O corpo dorme. A gente, quando o corpo está em estado de sono, os laços fluídicos que nos prendem ao nosso corpo se afrouxam e a gente tem a oportunidade de interagir no mundo dos espíritos. E aí a boa pergunta é para onde a gente vai, o que a gente vai fazer? Sabe por quê? Porque se por um lado, né, nós estaremos aonde está o nosso coração, por outro lado, isso para muitos é preocupante, quando a gente desencarnar, a gente vai procurar os mesmos lugares que procurava enquanto estava dormindo. Então, pessoal, aonde que nós temos procurado estar? Será que a gente vai dormir e se preocupa aonde a gente vai parar enquanto o corpo está dormindo? Será que a gente dorme pensando, nossa, hoje eu podia ter uma conversa com algum amigo espiritual porque eu estou precisando de um amparo, estou precisando de uma intuição, estou precisando de orientação, ou hoje eu estou precisando de matar a saudade da minha mãe, dos meus tios que já partiram. Hoje eu podia ter a oportunidade de encontrar com eles.
Será que a gente dorme assim? O delicado é que muita gente dorme, ai, se eu pudesse, eu pegava o sujeito e socava. O que ele vai fazer enquanto está dormindo? A quem ele vai se associar enquanto o corpo dorme? Aí a gente acorda assim meio mal e fala assim, nossa, parece que eu apanhei a noite inteira. Às vezes apanhou mesmo. Então vamos ficar bastante alerta nessa questão, porque isso tem uma conexão direta com a nossa saúde física, moral, espiritual e por aí vai. Então vocês estão percebendo que André Luiz ele nos deixa nas entrelinhas muitas orientações para melhorar a nossa qualidade de vida. Fiz uma outra anotação aqui. Nesse mesmo trechinho ele diz o seguinte: o reconhecimento de semelhantes valores não impedia a sede daquela paz que nos aguardava. No Livro dos Espíritos, nós temos uma anotação de um espírito que ele intitula como a melancolia. Popularmente, a gente costuma dizer que a melancolia é uma tristeza. Mas que tipo de tristeza? Normalmente, a melancolia é uma saudade muito específica que nós sentimos. E essa melancolia nos deixa, muitas vezes, um pouco sem energia, um pouco cabisbaixo. Então, de repente, alguém que desfez um relacionamento, num determinado momento, a pessoa se vê com melancolia. Num determinado momento, a pessoa se vê pensando no ente querido que partiu para o mundo espiritual. Num determinado momento, o indivíduo se vê tristonho porque perdeu um emprego, perdeu uma vaga aqui, um local acolá e por aí vai. Do ponto de vista da instrução dos espíritos, no Livro dos Espíritos, a melancolia real ela vai muito além disso. É uma saudade que nós sentimos da nossa vida enquanto espíritos, porque inconscientemente nós temos a noção de que quando nós estamos encarnados, nós estamos presos, como os mergulhadores na antiguidade ficavam presos naqueles escafandros, naquelas roupas pesadas que lhes tolhiam os movimentos, que faziam com que a visão fosse extremamente difícil, a respiração pesada, as ações complicadas. Nós, espíritos, enquanto encarnados, estamos da mesma forma nos sentindo quando presos ao corpo. Então, muitas vezes, nós começamos no inconsciente a nos lembrar de como éramos mais livres e mais leves enquanto no mundo espiritual. E a espiritualidade vem dizer que este sentimento é um sentimento de melancolia. De certa forma, não caracterizando jamais, nunca de forma alguma, a melancolia como depressão. A depressão é uma doença que precisa de ser atendida pelos especialistas de saúde e precisa de ser tratada para dar uma melhor qualidade de vida para aquele que tem a depressão. Mas o indivíduo que experimenta a melancolia muitas vezes está sentindo essa saudade dos planos mais leves, né, da liberdade que nós temos no mundo espiritual. Bom, fiz uma outra anotação muito interessante. Lá na frente, antes de começarem a realizar a prece de agradecimento por aqueles momentos de atendimento e de socorro no mundo espiritual, André vai dizer o seguinte: assumindo a posição de orientadora dos trabalhos, exortou-nos de modo comovente à fiel execução da vontade divina, comentando a beleza das obrigações de fraternidade que se entrelaçam no universo, fortalecendo a grandeza da vida. Olha só,
chega lá a mentora espiritual, eu acho que é a Zenóbia, e ela exorta a todos, cumprimenta a todos, saúda a todos com uma emoção muito distinta e fala da grandeza e da beleza que foram aquelas realizações que eles fizeram no mundo espiritual. E sem que ela cite claramente, ela está fazendo referência à questão de número 722 do Livro dos Espíritos. Ali, Allan Kardec pergunta, Allan Kardec está fazendo um levantamento sobre a felicidade que é possível se experimentar no planeta Terra. Ele pergunta, o que é necessário para que a gente experimente a felicidade relativa que nos é acessível no planeta Terra? E a espiritualidade faz 3 pontuações. E ela diz o seguinte: do ponto de vista do mundo material, é a posse do necessário, porque é extremamente difícil e precisa de um volume de desprendimento imenso. Um indivíduo que não tem o necessário, um indivíduo que está preocupado porque não tem o que comer mais tarde, não tem um remédio para tomar e tal, não tem um abrigo do frio, é extremamente difícil essa pessoa sentir-se feliz. Mas ainda pode. O ideal, como diz no Livro dos Espíritos, na primeira pontuação da resposta, é que todos tivéssemos o necessário. Mas a espiritualidade prossegue. Do ponto de vista da vida moral, é o dever cumprido. E ali, Zenóbia está falando dessa felicidade que deveria contemplar a todos, porque eles estavam reunidos ali naquele momento com os seus respectivos deveres cumpridos. Eles haviam saído de nosso lar, vieram aos planos mais próximos à crosta no mundo espiritual para fazer atendimentos e resgates a desencarnados e recém-desencarnados. E eles tinham feito isso. Então, eles tinham o dever cumprido. E essa questão do dever cumprido, ela vai muito além daquilo que nós conseguimos pensar normalmente. Para o profissional, o dever cumprido muitas vezes é chegar no trabalho na hora, cumprir com as obrigações profissionais e sair do trabalho na hora correta. Para o indivíduo na sua família, para ele ou para ela, cumprir os deveres é, vamos assim dizer, dar conta das responsabilidades de um lar, dar conta das demandas de um lar. Para os trabalhadores espíritas, muitas vezes o dever cumprido é dar conta das atividades de atendimento, dar conta das atividades doutrinárias, dar conta do ambiente, etc, etc. Esses são os deveres mais claros, mais objetivos. Mas essa percepção dos deveres cumpridos, ela varia ao infinito. Às vezes a gente vai na casa espírita, faz uma palestra, estuda, dá conta do recado, atende os corações que estão ali, se doa e tal. Sai da casa espírita, às vezes tem um morador de rua, ou tem simplesmente alguém que está no ponto do ônibus, não está precisando de nada materialmente, a gente sai, olha a pessoa nos olha e a gente não fala boa noite. Ou a gente fala boa noite. Sem o devido envolvimento emocional de olhar para a pessoa e falar um boa noite com o coração, desejando realmente que aquela pessoa receba ali alguma coisa boa nossa. Será que isso também não seria dever cumprido, né? Porque se for, muitas vezes a gente está deixando de fazer alguma coisa. Divaldo Pereira Franco, ele tem algumas citações que eu acho significativas. Que nós, os espíritas, devemos ser o último nome na lista que a espiritualidade tem
para recorrer diante da necessidade de alguém. Então, por exemplo, se tem alguém que está precisando de alguma coisa, a espiritualidade vê que aquela necessidade é real, a pessoa precisa de atendimento, ela pega uma lista e tem lá o nome, Carlos Odilon. E a espiritualidade aponta e fala, pode mandar aqui que eu garanto que ele atende. Mas devemos ser essas pessoas. Ali sim a gente vai estar próximo do dever cumprido. Jamais devemos ser aquele que a espiritualidade fala assim, vou pegar a lista aqui de nomes. Ah, Carlos Odilon. Nem todas as vezes ele faz questão de atender. Nem todas as vezes ele está de coração aberto. Não sei se hoje ele vai fazer isso. Olha que triste. Quando a espiritualidade olha para o nosso nome e fala, vamos buscar outro mais certo. Olha que triste. Aqueles que estavam ali reunidos, junto com André, seguramente foram nomes pensados pelos mentores espirituais daquele trabalho para vir nessas regiões mais difíceis do mundo espiritual para atenderem, para resgatarem, para acolherem. Eu adoro esse termo, acolhimento. Porque muitas vezes o morador de rua, ele está lá com o pão, está lá com o café, tem lá o cobertor, mas ele precisa que a gente olhe para ele e diga, boa noite, meu amigo, fique com Deus, ou estenda a mão e diga, boa noite, fique com Deus. Porque às vezes do necessário para ele está atendido do ponto de vista material, mas está faltando um acolhimento. E olha como esse indivíduo vai ficar melhor quando ele se sentir acolhido. Quando ele virar e pensar, aquele dali que eu não sei o nome, me tratou como um semelhante, me tratou como um ser humano, e não como um alguém perdido na vida. É necessário pensarmos nisso, porque a gente, infelizmente, ainda acredita no acaso. Sabe, quando a gente está andando na rua e encontra alguém, a gente acredita que encontrou por acaso. Sabe quando a gente simplesmente resolve não fazer um caminho hoje, fazer um outro caminho e encontra uma outra pessoa ali? A gente acha que a causa de termos encontrado aquela pessoa ali foi porque a gente fez uma opção diferente. E às vezes tem trocentos espíritos ali nos impulsionando para passar por aquele caminho, para encontrar aquela pessoa, para virar e falar, hoje tem palestra lá no Fraternal, vamos lá. Um tempão que você não aparece, um tempão que você não vai lá. E a pessoa, naquele momento, se sente acolhida. Nossa, estão sentindo a minha falta? Vocês já perceberam a diferença quando você está em algum lugar, chega alguém e a gente pega um copo d'água, coloca o copo lá no bebedouro e entrega para a pessoa e fala, nossa, eu peguei essa água especialmente para você. É o mesmo copo d'água que a pessoa poderia pegar, é a mesma água que a pessoa poderia pegar, só que naquele momento ela foi acolhida. Isso é extremamente especial nas nossas vidas. E vou garantir uma coisa para vocês. Muitas vezes, acolher pode fazer mais bem àquele que acolhe do que àquele que é acolhido. É igual dar passe. Às vezes, né, o passista é mais beneficiado do que aquele que recebeu o passe. Pessoal, quantas horas aí, hein? Por favor. 20h33. 20. Ah, então tá bom. Vou fazer mais uma pontuação aqui e vou abrir para a gente conversar. A mentora espiritual, na prece, ela faz referências muito significativas, referências que tocam de verdade os nossos corações. Mas tem uma referência que, em especial, tocou o meu. Ela fala sobre
as nossas emoções, e ela diz o seguinte: ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Aí muitas vezes a gente pode não entender essa referência da velha Babilônia, onde as nossas paixões estão presas. Os hebreus, por volta do século V antes da era cristã, eles foram aprisionados pelos povos bárbaros e foram levados para a antiga Babilônia, que ficava ao sul da última colônia hebraica, que era a Judéia. E ali eles ficaram presos e escravizados na capital da Babilônia, chamada Babilim. Foi o rei Ciro II que foi lá, sitiou a cidade e libertou os hebreus, que voltaram e se reestabeleceram nas regiões da Judéia, ficaram os judeus, nas regiões da Samaria, ficaram os samaritanos, e retornaram os galileus para a Galiléia. Isso foi antes, essa libertação foi antes do ano 364 da era cristã, antes da era cristã. Eles ficaram ali muito tempo presos como escravos. E a referência que a Zenóbia faz na sua prece é muito significativa, porque eles ficaram cativos lá e nós somos muitas vezes, ainda hoje, prisioneiros, escravos, cativos das nossas paixões, das nossas amarguras. Isso é algo muito triste da gente pensar. A psicologia, principalmente a psicologia junguiana, mas a psicanálise também cita isso. Se as lembranças do seu passado te doem, te incomodam, não é passado, é presente. Passado é quando esses conteúdos se transformaram em histórias. E as emoções envolvidas nessas histórias não nos machucam, não nos incomodam mais. Se incomoda, não é passado, é presente. Todos nós temos as nossas vontades, os nossos desejos, as nossas paixões e as nossas amarguras, que fazem parte dos conteúdos do nosso passado que nós ainda não ressignificamos e que estão aí muitas vezes nos causando prejuízos imensos, entralhando as nossas vidas, pesando na nossa economia espiritual, na nossa economia emocional, na nossa economia psíquica, roubando da nossa qualidade de vida. E é óbvio que não é fácil lidar com esses conteúdos perturbadores. É necessário muita reflexão, é necessário muita meditação. É necessário estabelecer um diálogo interior com essas nossas pendências, porque ignorá-las não resolve. Existem amarguras nos nossos corações que nós temos ignorado, às vezes, há séculos. Estão lá doendo como feridas abertas na nossa alma. Está na hora de parar de ignorar. É necessário chamar essas amarguras para uma conversa, ouvi-las para que elas possam nos ouvir. Quando necessário, se a gente não estiver dando conta disso sozinho, é importante a busca de um profissional de saúde para nos orientar, para ajudar nessa ressignificação dos nossos afetos atormentados. Eu costumo dizer, para deixar um pouco mais leve a conversa, que a gente costuma dizer o seguinte, né? A minha vida não é fácil porque eu tenho que matar um leão por dia. Para de matar o leão, porque a gente mata o leão hoje, ele aparece. E às vezes ele nem espera aparecer amanhã, ele vem no sonho atormentar a nossa noite. A história de matar os leões da nossa vida não tem funcionado. É necessário a gente entender isso. O que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar o leão para tomar um café.
conversar com o leão. Meu filho, por que que você está tão agressivo? Você, eu, porque o leão não vem lá de fora, o leão vem aqui de dentro, né? Por que que você está tão agressivo? Por que que você está tão inquieto? Por que que você está tão infeliz? Por que que você, Odilon, fica tão irritado quando está preso no engarrafamento? Por quê? Vamos parar de matar o leão, vamos parar de ignorar o leão, vamos chamar o leão para tomar um café, conversar com ele. Vamos fazer do nosso leão nosso aliado, nosso amigo, porque ele vai parar de mostrar os dentes. É extremamente importante pensar nessa libertação, pessoal, porque nós somos os grandes prisioneiros de nós mesmos. Só para encerrar, quando Jesus fala que nós temos que nos reconciliar com o nosso inimigo, não, que ele se reconcilia com certa facilidade. Na hora que a nossa vontade, o nosso orgulho dá uma brecha, a gente se reconcilia e reconstrói esses afetos. O grande inimigo, o que é difícil, é o que está dentro, porque a gente se esconde dele. Vamos pensar nisso, pessoal. Último comentário, tem uma citação, na verdade, uma prece em forma de poesia que é linda, que eu recomendo que vocês leiam depois. Mas eu quero abrir aí a conversa para vocês virem participar agora, que eu já falei muito. Voltou a gravação. Então, pessoal, vamos lá. Chiquito, O todo pessoal mundo está silêncio. desinibido. Chiquito. Pessoal, nasci, pessoal tá tudo. Hoje tá tudo com frio, cara. O que eu tenho, o comentário que eu tenho que fazer, né, que você vê, né, que cada pessoa que apresenta um estudo, né, o ângulo das questões que essa pessoa observa, né, enriquece muitas coisas na vida da gente, né? Você vê que o Odilon pegou aí três, quatro frases, né, e passeou em cima delas, dando várias lições, vários ensinamentos. E eu, sinceramente, não tenho nada que acrescentar, não, só agradecer ele. Você é um amigo do coração, Francisco. Nacete, a Isa, Jane, Eugênio, tá ali procurando as anotações. O Dilon foi muito bom, muito bom. Adorei o que você falou, Obrigado, Nancy. as suas reflexões foram ótimas, muito bom mesmo. Eu também tinha assinalado esse segundo parágrafo aqui, que eu também risco meu livro todinho, né? Conforme eu vou Dois lendo, eu vou riscando. E eu também tinha assinalado isso, dessa alegria que ele tinha do dever cumprido, mas mais ainda por poder voltar para casa, né? E quando você diz que a gente sente muita falta da nossa casa e quando a gente está fora, isso é verdade mesmo, porque por melhor que seja o nosso passeio, a nossa viagem, o nosso trabalho, mas a nossa casa, né, é o lugar onde a gente sente esse acolhimento que você falou, né? E é uma coisa assim muito interessante, porque a gente sempre diz, sair é bom, mas voltar é muito melhor. Com Então, toda certeza. então eu fico imaginando assim, na escala espiritual. Então, nós estamos aqui numa tarefa, né, de aprendizado muito importante, mas o dia que nós pudermos retornar para a nossa casa espiritual há de ser muito melhor. E Nossa, principalmente se tivermos cumprido a nossa tarefa, né? Quando a gente cumpre a tarefa da gente. Então, essa expectativa de um dia poder retornar à nossa casa espiritual, para nós espíritas,
Não tem nada de tristeza, não tem nada de melancólico, não tem nada de apavorante, mas muito pelo contrário, né? A gente sabe que um dia vai retornar à nossa verdadeira casa. Então, eu achei fantástico. Esse livro também. Ratificar o que muito bem colocou, a propriedade, a apresentação carismática que o nosso irmão Odilon fez, né? Obrigado. E apenas uma pequena coisa que eu assinalei aqui, até estimulado pela página que eu escolhi, do Agradece, é que uma das coisas que nos ameniza a saudade, ainda mais depois da explicação incrível que o Odilon deu sobre a relação saudade e saúde, é justamente termos a certeza que estamos no serviço que desejamos estar, que precisamos estar, e sempre no local e com quem temos a responsabilidade fraterna de trabalhar. Vale o exemplo do irmão que está na rua, vale o exemplo do irmão no ponto de ônibus, do irmão na escada do prédio, do irmão na saída do condomínio, e todos esses nossos irmãos que, às vezes, até por uma educação social, fazemos, como ele bem exemplificou, o corpo que fala, que revela o que vai pelo coração, né? E como é importante você ver olhos que realmente se dirigem a você e te escutam, lábios que falam a você buscando a palavra que sai do coração em relação ao seu, mesmo quando não se tem uma consciência direta sobre esses conceitos. Então, eu achei de muita propriedade as colocações que o Odilon fez, e revela todas as lições, de alguma maneira sintetizou, que é o que nos quer trazer, com todos os detalhes que são peculiares, o André Luiz, dos obreiros da vida eterna. Que busquemos, então, obrar nessa postura de comprometimento, mesmo com saudade, né? Porque agradece a oportunidade, diz aqui na página, de fazer o bem aos semelhantes, na tarefa que não raro te canse pela rotina ou que pela prática te obrigue a estar afastado dos lugares que você talvez sinta saudade. Tá vendo, Fernando? Não pode me mandar falar, não. Não. Jane, você vai fazer alguma colocação? Até tem uma frase, eu estava tentando lembrar a frase, eu estou aqui numa dificuldade de conseguir, mas quando o Carlos falou sobre essa nossa, né, tarefa do trabalho, que a gente mata um leão a cada dia, e o leão volta, e que a gente, na verdade, tem que estar cada vez mais percebendo a nossa missão de fazer, de ser o obreiro, né? E sem se preocupar com o que vai retornar disso. E essa frase que eu estava tentando lembrar dizia mais ou menos que, que nós não nos afastássemos do nosso posto de serviço, continuássemos, né, na nossa luta, porque em qualquer situação pela qual nós estivéssemos passando, a espiritualidade saberia qual era o nosso endereço, né? Então, a gente tem que fazer sem ter a preocupação do que eu vou ganhar com isso, mas simplesmente ter a perfeita consciência de que você é o trabalhador. Então, se é o leão ou quem quer que seja, né? Mas não te afaste do teu posto de trabalho, é isso. Obreiros da vida eterna. Oi, Muito boa bom, Odilon. noite. Boa noite, E André. André? Pode Tudo bem? falar. Tudo Eu só bem. não vou abrir
abrir a câmera, mas eu queria complementar isso que a Jane falou e também pela fala do Odilon, que quando a espiritualidade precisa de nós precisamos estar atentos realmente. Há umas 2 semanas eu presenciei, eu senti assim, esse chamado da espiritualidade. Na hora a gente não dá muita atenção, fica na dúvida se diz ou não. Eu estou com uma colega de trabalho que está passando por um problema pessoal muito sério e ela é muito católica. E por várias vezes aquilo veio à minha mente, né? Eu procuro atendimento, né, lá no fraternal, e aquilo vinha à minha mente, eu calava, e isso foi quase uma semana. E por fim eu acabei falando para ela, falei, olha, né, eu sei que você é católica, e expliquei mais ou menos como funcionava. Isso foi na sexta, na sábado ela procurou o atendimento lá no fraternal. E na segunda-feira ela me relatou assim os acontecimentos do final de semana. E ela sabia que ela tinha que ficar em prece no horário da segunda-feira, estipulado, né, pela casa. A mudança na vida dela, assim, os acontecimentos, as coisas que ela precisava resolver, as respostas que ela queria. E o semblante dela foi físico, assim, ela mudou muito depois do atendimento fraterno. Então, se eu não tivesse seguido a intuição, se eu tivesse falado, não, deixa para lá, porque ela é católica, de repente ela não conseguiria desenrolar a vida dela como ela desenrolou de 2 semanas para cá. Foi assim, até eu me surpreendi, porque ela estava num nível assim, de tristeza muito grande, de desânimo, de desespero, e hoje ela é outra. Isso tem 2 semanas. Hoje ela é outra, assim, até os problemas que ela achava, né? Esse leão que o Odilon falou né, que precisava conversar com ele, chamar para tomar um café, até o leão tá manso. Então, isso que o Odilon falou foi muito, muito verdadeiro. É muito verdadeiro, e quando a gente fica também sintonizado, porque eu acho que se eu não tivesse ali sintonizada, tivesse acolhido, né? Essa foi a palavra, o acolhimento, porque eu só ouvi, porque ela só falava, 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 não dava nem tempo da gente falar. Eu só ouvi, aí quando eu senti que poderia dar esse conselho a ela e ela prontamente seguiu, fez muita diferença. Tá, Odilon, adorei, eu cheguei um pouquinho atrasada, mas o que eu ouvi, eu adorei do seu estudo. Tá bom? Um Obrigado, beijo. André. Só Feliz queria dar mês essa dos Reis. contribuição, porque às vezes a gente acha que não vai fazer diferença e faz diferença sim. Uma palavra, um copo d'água, qualquer coisa faz diferença na vida do outro, sim. Beijo para Obrigado, você. André. Beijo. Mais alguém? Mais 7 minutos. Dito isto, só me Cadê resta. tia Isa? Não vai falar, não? Tia Isa tá ali tranquila ali. Tia Isa quer falar alguma coisa, minha irmã? Gente, a gente só tem que agradecer tudo isso. E essa paz, né, que ele fala, esse trecho aí que a Nancy destacou e que o Odilon destacou, e toda essa emoção, né, assim, de paz, de tranquilidade, a consciência tranquila. E eu estava aqui ouvindo o que a Andrea colocou aí, e eu lembrei de uma situação, e o Fernando sabe também qual é, que foi na segunda-feira, né? Então, isso traz para a gente uma responsabilidade muito grande de amor, de carinho, de respeito e o compromisso, né, que a gente tem e assumiu e que a gente deve se doar naquele momento ali inteiramente para poder colaborar, mesmo quando a gente nem sabe quem são essas pessoas, mas agradecer sempre toda a oportunidade de trabalho, todo chamado que a gente tem. É isso aí, Andréia. Chamou, a gente atende. Sempre atento a esses convites.
Odilon, a gente só pode te agradecer. Você é um livro de conhecimento, como disse o Chico, traz explicações, esclarecimentos aí além disso tudo que a gente lê aqui. Que Deus te abençoe e te ilumine sempre, cada vez mais. Obrigado, Muito obrigado, obrigada. carinho. Mais alguém tem 5 minutos? O Odilon, boa noite a todos. Boa O noite. Odilon me passou a ser o nosso audiobook, né? Audiobook com inteligência artificial, aonde ele pega os conceitos e destrincha as informações de uma forma que faz com que a gente reflita muito mais do que simplesmente quando a gente se propõe a ler. E eu acho que isso é a maior grandiosidade de ter esses estudos coletivos, é ampliar a nossa percepção sobre algum determinado assunto. Você vê, o Odilon trouxe toda uma perspectiva, como o Chico já salientou, aí a Andréia trouxe um agravo, o Eugênio uma outra postura, e com isso, quer dizer, o meu estudo solitário, ele só se engrandece quando é feito coletivamente, porque são percepções, vivências dessa encarnação e vivências que nós trazemos, né, das nossas encarnações passadas, e aí faz com que a gente tenha perspectivas completamente novas sobre o mesmo assunto. Isso é muito engrandecedor. Obrigado a todos. Obrigado, André. Eu também só quero te agradecer, meu irmão. A sua reflexão fez lembrar a minha visita ao Chico na banca, em que houve um acontecimento desse aí que você narrou, e, de fato, nós espíritas temos que estar muito atentos, né, para o que vai acontecer em nossa volta, no momento em que nós estamos na rua, em casa, na casa espírita, em qualquer lugar, né? Então, quarta-feira aconteceu algo assim que você tocou em relação a esses irmãos que vivem aí na rua, né? Meio largado da sociedade, mas que muitas vezes os benfeitores que cuidam daquele trecho da rua enxerga ali uma possibilidade dele ser auxiliado com um pouco daquelas emanações fluídicas que a pessoa tiver por ali para dar, para que ele pegue o norte e vá embora. E coisa rápida, entendeu? E você percebe, você tocando no assunto, você percebe que é só aquilo que ele precisa, e depois o benfeitor leva ele embora. Mas que acontece, e quando nós nos propomos a estudar a mediunidade, que vem o texto dizendo que o médium é médium constantemente, o trabalhador espírita também. Ele é um trabalhador espírita, ele é um trabalhador de última hora em qualquer lugar que ele esteja, para auxiliar, seja na palavra, no olhar, no sentimento, ou até que dou uma moeda para a pessoa e a pessoa pegou a moeda e usou de outra maneira. A razão deu para ele. O que ele vai fazer é o problema dele, né? Então, muitas vezes, a gente não está atento a isso, a gente cai no pensamento do outro. Se você deu com a boa vontade, ele vai usufruir da maneira que ele quiser. Ou boa ou equivocada, mas a responsabilidade é dele, não é sua. A sua era de só fornecer. Então, muito obrigado, meu amigo, pela reflexão, e que você continue conosco nos estudos dos próximos livros. Lembrando que quinta-feira que vem tem um seminário de fechamento, de encerramento do Obreiro de Vida, da Vida Eterna, com o querido Zé Henrique Rubinho de Carvalho. Ele vai fazer uma espécie de seminário, encerrando o livro, tudão, para no dia 2, Helena, que irá abrir o 5º livro, No Mundo Maior, está a cargo da Helena. Então, estão todos convidados,
E convidar também para a nossa palestra pública amanhã na associação. Tem também o EJE, para quem quiser estudar, a partir de 18h30, e às 20 horas, nossa reunião pública. Islane, querida, a palavra é sua. Então vamos agradecer a Deus por mais esse dia, essa noite maravilhosa de estudo. Agradecemos ao Odilon que trouxe para nós esse leque de oportunidades, de pensamentos, de reflexão interior. Agradecemos a essa obra, Obreiros da Vida Eterna, que tanto nos chamou para o trabalho, para as oportunidades, para o amor, para podermos a cada dia nos aceitarmos como são, mas principalmente buscando a cada dia trabalhar conosco mesmo. Obrigada, meu Pai. Que o Senhor abençoe nesse momento a todos os lares que nesse momento se juntam a nós. Agradecemos o amor, poder estar reunidos aqui. E assim, damos por finalizado mais esse estudo nessa noite. Mas que essa paz permaneça conosco e quando deixarmos o nosso corpo, que possamos continuar nesses estudos, buscando nos aperfeiçoar. Que seja, Pai, feita a tua vontade. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau, boa noite. Boa noite, pessoal.